Olá, pessoal. Hoje, dia 28 de agosto, sexta-feira, quinto e último dia da FeNinja Digital, a gente tem a presença da Melissa Lesnovski, da Aldeia Agência Digital First e da Unicinos. Ela vem falar para a gente de um assunto muito importante, que é pensar a nossa presença digital. Então, um plano estratégico tem que estar por detrás disso, para esse mundo que a gente está vivendo, que é eminentemente digital e que é um grande desafio para várias joalherias que estão aqui nos assistindo e para marcas de joias. Mel, é com você. Obrigada, Paty, e olá a todos que estão do outro lado da tela nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha jornada, né, na elaboração de planos estratégicos de presença digital, que são, na verdade, grandes desafios, né, para a gente mover e viver a nossa marca no mundo digital. Primeiro, eu vou falar rapidamente sobre mim, né? Eu sou CVO da Aldeia, né, uma agência de marketing digital first. Eu coordeno graduação e especializações em comunicação digital, negócios e design de interação na Unicinos. E a minha carreira, né, de 20 anos já é justamente elaborando estratégias para marcas no meio digital, quer seja construindo websites, projetando sua presença em conteúdo, em anúncios, em posicionamento e muito mais. Né? Na fila do pão, eu sou serva de 2 gatos e uma pesquisadora claudicante. Né? Eu sou uma doutoranda em design estratégico e minha carreira acadêmica é muito centrada, né, no design orientado a estratégias de negócios. E sem maiores delongas, gostaria de convidá-los, né, para a nossa jornada. A nossa jornada para falar de plano estratégico, ela não tem nada de receita pronta, muito menos post-its, nem tantas dicas infalíveis. A gente vai falar do papel estratégico da presença digital, da estratégia como processo, alguns centros de atenção que a gente tem que ter, algumas ciladas que a estratégia nos traz, marota, e melhores práticas para a gente acertar sempre. Primeiramente, é necessário dizer, e já é um bordão, né, que o digital mudou tudo. Né? E quando ele muda tudo e ele invade as nossas estratégias, a primeira coisa que a gente pensa é: a gente precisa de um app para mostrar inovação. Mas aí vem a pergunta: tá, mas por que a gente precisa de um app? O app é a pergunta ou ele é a resposta a uma nossa necessidade? E da mesma forma, quantas vezes a gente já não ouviu: o negócio agora está nas redes sociais, mas para que mesmo a gente tem que estar nas redes? É bom a gente ir sem a gente saber o porquê? Ou ainda, eu quero ir numa palestra que me ensine a acertar o alvo. Eu espero que vocês não tenham vindo nessa com esse intuito, né? Eu vou tentar não decepcioná-los. Mas primeiro, antes da gente acertar o alvo, a primeira grande pergunta é: qual que é o seu alvo? Será que a gente sabe realmente onde a gente quer chegar? E para que eu vou atrás de certezas e dicas fáceis se eu nem sei direito para onde atirar? É muito comum no nosso mercado a gente ter receitas prontas, planilhas miraculosas e dicas infalíveis de marketing digital. Mas um ponto que eu levanto é que quem vende certeza está vendendo outra coisa, e essa outra coisa é placebo. Ou seja, alguém ganha dinheiro vendendo para a gente uma certeza ilusória de que a gente está acertando no digital ou fora dele. Né? E um ditado muito antigo e faz sentido aqui: para quem não sabe onde vai, todo vento é bom ou ruim. O primeiro ponto talvez seja a gente tentar entender, né, quem nós somos e o que nós queremos, né, dessa nossa vida empresarial. O começo de toda a estratégia não é se lançar descrevendo posts, e sim pensar qual é o meu objetivo, né, o objetivo da minha operação. Será que eu quero que as pessoas conheçam a minha marca? Ou aumentar a venda? Ou aumentar o ticket médio? Ou reverter, de repente, uma percepção negativa que o público tenha? Ou ainda mudar de segmento? Eu preciso saber por que eu entrei nesse jogo, onde eu quero chegar. E uma vez que eu entre nesse jogo, eu tenho que saber: eu quero ter sucesso. O que é sucesso para você de acordo com seus objetivos? Tem um pensador chamado Avinav Kaushik, maravilhoso, né? E ele trabalha muito com métricas. E uma coisa que ele fala é que nenhuma métrica sozinha ela é boa ou ruim. Ela tem que fazer sentido com seus objetivos de negócio. Por exemplo, um site tem 2.500.000 page views. E daí? Isso faz sentido com a sua estratégia? Faz sentido com seus objetivos? Número de fãs no Facebook, no Instagram, né, likes num post, tudo isso é nada se não estiver conectado à sua estratégia de negócios. Então, essa primeira pergunta para quem vai traçar a sua estratégia é:
quem você é, onde você está e principalmente onde você quer chegar. O segundo ponto importante, né, e a gente está vendo que a gente não tem uma receita fácil, é a gente entender o nosso público. Ou seja, o que nós sabemos sobre as pessoas para as quais a gente quer vender, independente do nosso segmento. Quem são elas? O que elas sentem? Do que elas têm medo e quais são as esperanças, né? A gente tem que praticar a empatia de uma maneira muito menos zen e muito mais pragmática e descobrir o que o nosso cliente pensa, sente, fala e faz. E há ferramentas para isso, né? Um ótimo condutor de entrevistas, por exemplo, com o público é o mapa da empatia, que a gente acha com muita facilidade na internet e é um modelo bastante simples para a gente conduzir entrevistas bastante interessantes. Outro ponto interessante que vale a pena a gente incorporar em termos de ferramenta é a jornada do usuário, onde eu pego e mapeio todo o dia, né, do meu público e eu vou entendendo, olha, o que está acontecendo com essa pessoa, que horas ela acorda, que horas ela vai dormir, que horas ela assiste TV, o que ela assiste, que horas do dia ela está feliz, que horas ela está triste. Posso fazer a jornada do dia, do mês, né, ou do ano, e entendendo quais são os pontos principais onde a minha marca vai fazer a diferença na vida dela. Lembrando que as ferramentas não estão ali para cumprir etapa. Ah, eu fiz, né? Vai dar certo. Não, elas são feitas para a gente pensar. Em que momentos o meu público está mais suscetível à minha oferta? O produto que eu vendo, onde e quando ele transforma a vida das pessoas? Então a gente já começa a perceber que a estratégia envolve um monte de perguntas. A tecnologia, principalmente as mídias sociais, elas permitem dada a licença poética, uma telepatia permitida, né? Que a gente possa enxergar um pouco mais da vida das pessoas por trás dos perfis. É interessante que a gente estude o nosso público, que a gente conte com pesquisadores competentes para fazer essa análise e a gente começar a entender quais são os hábitos dessa pessoa, quais são os sonhos, será que ela posta sobre eles, o que ela consome, com quem que ela se fotografa. Tudo isso é informação para construir a nossa estratégia. Ou seja, a estratégia tem zero de certezas. Eu saio com um monte de dúvidas para buscar informações. Quando eu começo uma estratégia com certezas, eu sei que vai dar errado, porque eu estou entrando numa jornada onde eu já sei, ou já acho que eu sei, todos os passos dela. Seguindo nessa busca de informações sobre o público, há algumas ferramentas na internet que nos dão informações interessantes que não são uma bala de prata, né? Elas sozinhas não vão resolver nada, aliás, nada faz, mas elas podem trazer informações importantes para eu compor conteúdo, para eu entender quais influenciadores têm mais prestígio com o público em determinado momento. Por exemplo, o Instagram Insights, em que ele mostra quais foram os temas, né, mais comentados pelos usuários em dado mês, né, para homens, mulheres, mais jovens e mais velhos, para eu entender qual é a fração do público que tem mais interesse, né, e traz mais ressonância para um determinado tópico. Essa ferramenta, assim como acho que praticamente todas as que a gente vai trazer aqui, elas são gratuitas, ou seja, a gente podia estar usando agora. Outra ferramenta interessante, na verdade, é um portal com bastante conteúdo e pesquisas muito boas, é o Think with Google, em que ele aborda tematicamente situações com dados que desafiam as nossas pressuposições. Eu trouxe um exemplo muito bom aqui para orientando as marcas a planejarem o Dia das Mães, com uma pesquisa sensacional sobre o que realmente as mães desejam. E é bem diferente de panela e flores, né? Então, recomendo muito olhá-los. E, novamente, é de graça e vale, claro que custa tempo, né? Tempo de envolvimento, mas para quem quer e precisa construir sua estratégia digital, a gente precisa ter tempo para isso. Outra ferramenta interessante é buscar a pesquisa do Hootsuite We Are Social, né? Todo ano eles postam várias estatísticas, é que eu trago para vocês aqui, é um retrato da utilização de mídias sociais pelos brasileiros. A gente vê ali que a mais utilizada é o YouTube, né? Às vezes a gente pensa que é o Facebook, não é. O Facebook já está ali no segundo lugar, o WhatsApp está colado nele, lembrando que o WhatsApp tem uma entregabilidade muito maior que a do Facebook, em termos de rendimento, né? O Instagram logo depois, o Messenger, que é considerado uma mídia social, e por aí vai. Uma importante, né? Vocês vão provavelmente manusear essa apresentação depois, vocês
notarem que mesmo as mídias sociais que estão lá embaixo, né, o Reddit, o WeChat, o TikTok, né, que a gente tem falado muito, eles estão com pouco, estão com 14%. Gente, 14%, né, da quantidade de usuários da internet brasileiros é muita gente. Então nem dá para falar que é nicho, né? Não é a maioria, mas é uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Então, se a mídia social aparece aqui, olha, vale a pena dar uma olhadinha e ver se isso faz sentido com o seu público e com os seus objetivos. Outro lugar interessantíssimo para a gente fazer pesquisa é o próprio YouTube. A gente vê quais influenciadores ou micro-influenciadores estão falando sobre os temas relacionados às nossas marcas e mais, o que estão falando, como estão falando, que estética estão usando e, o meu preferido, como são os comentários das pessoas em vídeos. E não é para pesquisar só vídeo de concorrente. É legal pesquisar vídeos de pessoas comuns que nem sejam exatamente influenciadores, mas que estão colocando ali as suas experiências, né? E estão tendo comentários ali nos vídeos. É muito interessante a gente ler esses comentários, a gente aprende muito, a gente tem insights sensacionais de marketing sobre eles. Outro lugar interessantíssimo, e eu recomendo muito, é o Google Trends. Ou seja, vocês estão vendo que é só ferramenta gratuita, coisas que estão na nossa mão para pesquisar. Ali eu posso pesquisar termos, palavras-chave e identificar qual é a variação da busca dela, né, ao longo do ano ou do período que eu selecionar, e também onde no Brasil ela é mais buscada, que eu fiz uma comparação biscoito e bolacha para ver onde a gente fala cada termo no Brasil, né, para aproximação de termos. Para a gente é muito interessante para ver se existe alguma variação regional e principalmente quais regiões no Brasil estão buscando mais o item que a gente colocou na busca. Isso pode ser de muita ajuda para a gente na hora da gente fazer uma estratégia de mídia online. Eu saber onde eu vou anunciar. O que eu faço com toda essa informação, né? Toda informação que a gente vai amealhando, ela tem que ser analisada para a gente ver o que exatamente eu vou fazer com ela, né? Por exemplo, né, o Google, ele traz a estatística de que a gente verifica o nosso celular mais ou menos 150 vezes por dia, né? É um dado solto que a gente olha assim, tá, e daí? Mas pensem, 150 vezes por dia eu tiro meu celular do bolso, eu olho, eu vejo alguma coisa, eu busco alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa e eu coloco ele no bolso, né? A gente tem mais ou menos 170 minutos ou 180 de utilização do celular, ou seja, são várias pegadas rapidinhas e colocadas no bolso. Isso significa que eu tenho 150 oportunidades por dia para convencer a pessoa que está tirando o celular do bolso a comprar o meu produto. E eu tenho que pensar em que momento ela está retirando esse celular, o que ela está querendo com esse celular, o que ela está buscando, qual é a necessidade dela. Isso eu vou saber com outro tipo de pesquisa. Eu vou começar a cruzar esses dados para entender em que momento eu vou anunciar, que termos eu vou utilizar, que canais eu vou utilizar, qual discurso, qual estética, qual estratégia de mídia eu vou utilizar. Aí a gente também coloca mais uma pedrinha naquelas nossas certezas de que estratégia, ela não é um jogo claro, ela não é um jogo direto, ela não é um jogo completamente racional, né, ou previsível, e sim, né, é uma atividade de previsão do que as pessoas vão fazer, do que as pessoas vão pensar e do que as pessoas vão realizar nas suas vidas no momento seguinte, com base em dados que nós temos agora. O nosso terceiro ponto, né, depois a gente saber o que nós somos, o que nós queremos. 2, quem são as pessoas para quem a gente vende. E 3, eu tenho que olhar ao redor de mim, afinal eu não estou sozinha no mercado. Quero saber quem é que divide o mercado comigo e também quem é que não é exatamente meu concorrente, mas pode trazer inspiração para o meu negócio. E aqui eu trago um tipo de análise que é muito clássica no design estratégico, né? A pesquisa contextual, ou seja, eu vou olhar dentro da minha caixa, vou olhar o meu mercado, os meus concorrentes e gente que faz a mesma coisa que eu, porque eu quero garantir, né, que eu domino todas as informações que tem ali dentro para gerar uma oferta mais competitiva. Mas, por outro lado, eu também vou ter uma pesquisa não contextual. Eu vou olhar para fora da caixa, aí que eu vou gerar inovação. Eu vou atrás de exemplos de outras indústrias, eu vou fazer uma conexão pelo significado, né? Se o que eu vendo ele tem significações próximas ao luxo, ao exclusivo, à gratificação, por exemplo, na vida da pessoa,
Eu quero saber produtos de outras indústrias que não tem nada a ver com a minha, não são meus concorrentes, mas que disparam os mesmos significados. Então aí eu vou até lá, beber naquela fonte e ver o que ela pode contaminar positivamente, né, a minha estratégia. E a gente trabalha também com pesquisa Blue Sky, né, que é justamente essa conexão pelo significado. Além disso, né, então falamos de diversos tipos de pesquisa, de olhar para dentro da caixa, de olhar para fora da caixa, aí já está na hora da gente começar a construir a nossa proposta de valor. Aí sim, a gente chega a campo e a gente vai mostrar aqui a gente vem. Sabendo tudo que a gente aprendeu na pesquisa, como é que a gente vai se posicionar? Onde eu vou atirar? Né? Quais vão ser os nossos diferenciais? E por que que o público vai comprar da gente e não vai comprar do nosso concorrente? Essa pergunta a gente tem que responder de uma forma muito honesta. E se a resposta for, eu acho que vai comprar do concorrente, é sinal de que a gente ainda não chegou lá na nossa proposta de valor. E é importante, claro, a gente saber muito bem quem são realmente os nossos concorrentes. No final das contas, é um cruzamento entre o que a gente tem para vender, o que o consumidor procura e o que o consumidor fala e pensa. Para eu calibrar a linguagem, eu saber onde eu vou me engatar nas conversas do consumidor, no que ele está buscando, e eu oferecer um produto que eu tenha, mas que faça sentido na vida dessa pessoa. Não é uma conta simples, né? Não existe, portanto, uma fórmula mágica para vender qualquer coisa na internet, né? Isso é ilusão, né? Eu sei que é horrível dizer isso, mas é verdade. Além disso, o que mais a gente tem que pensar? A gente calibrou a nossa oferta. Bom, é hora dessa oferta ganhar uma casa na internet. A gente tem que pensar nesses ambientes de presença. E não existe essa história de, eu vou fazer um e-commerce logo, não vou fazer um site institucional. Mas eu vou fazer só landing pages porque estão dizendo que o negócio é fazer landing page. Tudo depende. Websites são excelentes, hot sites também, que são só sites menores, normalmente focados em um produto, uma oferta específica. E-commerce são maravilhosos, landing pages também. Tudo depende da sua estratégia. Então é importante você lembrar onde eu quero chegar, o que eu quero vender, para quem eu quero vender, como, com que discurso. Aí a resposta vem, eu quero vender direto online, ou eu quero levar pessoas para uma loja física, ou eu quero vender pelo WhatsApp, mas eu tenho que fazer as pessoas chegarem até lá. Aí a gente vê como a estratégia é um jogo sofisticado. Né? Eu tenho que conectar os meus objetivos, as minhas possibilidades, tenho que olhar o meu cenário de concorrentes e aí traçar quais vão ser os meus ambientes de presença. E, novamente, na hora da gente projetar, por exemplo, um site, ou um hot site, ou um e-commerce, não existe uma receita. Tudo depende do que vai fazer sentido no momento para a sua marca. E muito cuidado ao copiar concorrente ou site de outra indústria, né? Porque normalmente dá errado, dá muito errado. A gente não se diferencia e a gente não consegue, né, exprimir uma proposta de valor única para a nossa marca. Por isso que é muito indicado ter gente especializada para criar os ambientes digitais para a nossa marca. Alguém que entenda profundamente, né, da conexão entre o marketing, o design de interação e consiga fazer plataformas e ambientes bastante funcionais, mas também visualmente atraentes para o nosso público. Além disso, né, a gente chega no queridinho de sempre, né, que é falar de social media, né? E tem muitas conversas sobre, o negócio hoje está no Instagram, ou, se você não está no YouTube, você não está. Tudo depende. Depende do nosso público e depende se o nosso público vai buscar a informação que a gente está vendendo, né, em um determinado canal ou no outro. Então, a pesquisa é quem vai nos dizer onde a gente vai estruturar a nossa presença em canais sociais. Né? Então, pode ser no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, YouTube, TikTok, no Pinterest, onde a gente quiser, desde que faça sentido para o nosso público, para a nossa oferta e, claro, também para o nosso mercado. E a gente tem exemplos bastante inventivos da utilização das mídias sociais. Eu trouxe alguns que meio que desafiam aquele senso, eu tenho que fazer só card de produto. Claro que a gente tem que fazer card de produto. Mas, por exemplo, a Dobra, né, que fabrica carteiras e outros materiais com material que ele não é bem um papel, nem bem um tecido, né, ele é sensacional. Ela tem uma presença digital maravilhosa.
né? E eles são extremamente humanos, né? Muito gostoso seguir a dobra, né? Aqui a gente tem o chefe deles, que é um cachorro, né? A empresa, ela é toda irreverente. E o mais interessante, não é que a gente tenha que imitar a dobra, né? Mas a gente tem que ter o mesmo tipo de atenção com a alma da empresa. Ou seja, a dobra faz questão que a presença digital dela seja bastante autêntica, né? A gente também tem que ser. Nada de colocar o cachorro se o cachorro não é parte do nosso DNA e nem da nossa proposta de valor e não conversa com o nosso público, né? Um outro exemplo, né, da Verônica Oliveira, maravilhosa, que criou Faxina Boa, né? E hoje ela é uma baita celebridade assim, na internet, uma palestrante sensacional. Ela criou para vender serviços de faxina, né, anúncios que dialogam muito com memes, né? Então ela usa a linguagem dos memes, ela brinca com referências culturais, né, com Better Call Saul, né, a série da Netflix, e ela criou Better Call Verônica, né? Ela bombou na internet, né, como a gente pode ver, e conquistou uma audiência gigante. Mais ainda, né, além do Faxina Boa, ela criou a própria imagem, né, como uma palestrante bastante requisitada, né, e uma pessoa que tem um domínio do segmento maravilhoso. E já chegando mais, né, olhando assim, evoluindo a nossa presença, a gente também tem que falar de mídia paga, ou seja, de dinheiros, né? Na nossa estratégia, a gente precisa definir por onde a gente vai, né? Na hora que a gente vai colocar dinheiro nas ferramentas para fazer pagamentos. E a gente precisa fazer isso. Eu sei que é doloroso ouvir, mas não existe esse negócio de entrar nas internets para ser competitivo e a gente não levar dinheiro para pagar mídia. Precisa. A gente precisa ser muito inteligente na hora de investir. Lembrar que para a gente operar em canais sociais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, a gente precisa de anúncio patrocinado. O algoritmo dos dois canais, das duas ferramentas, né, das duas plataformas, hoje ele já não favorece o orgânico e a gente precisa ter impulsionamento ali. Então, pensando em social ads, que são os anúncios nas redes sociais, links patrocinados, que normalmente fecham super bem com e-commerce, mídia display, ou seja, né, ela aparecendo em outros sites ou portais, né, branded content com canais ou até com influenciadores e muitos mais outras modalidades. Não existe uma modalidade que a gente vai ouvir assim, não, você precisa fazer essa. Você tem que fazer o que fizer sentido com o seu objetivo, com o seu público e com a sua proposta de valor. Sem isso, todo canal de mídia é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo que eu já estou meio que me repetindo, né? A gente tem um mantra aqui, tudo depende daquele tripé. Quem você é, né? Quem é o seu público e como e o que você está exatamente oferecendo, qual é o seu diferencial. Outro item muito solicitado, né? Como é que a gente seleciona influencers, né? Eu tenho que pegar os influencers da moda e todo mundo vem com a mesma listinha sempre. É muito importante a gente lembrar que nem todos os influenciadores eles são iguais. Eles têm poderes diferentes, públicos diferentes, significados e valores monetários diferentes. A gente tem aqueles influencers que são as celebridades e normalmente vão cobrar um cachê, né, proporcional. Os influenciadores de médio extrato, né, e os micro-influenciadores, que têm audiências menores, mas proporcionalmente têm um engajamento maior. É muito importante que a gente tenha uma presença de espírito excelente nesse momento para selecionar influenciadores que façam sentido com o nosso produto e com o nosso público e também com o posicionamento na nossa empresa. Contratar influenciador genérico é perder dinheiro. E quando eu falo em contratar influenciador, é que a gente precisa pagar influenciador. A gente pode enviar, né, presentinhos para eles, né, no clássico recebidos, mas a gente não pode esperar que eles postem e a gente ficar magoado se não postarem. Né? Faz parte mandar, mesmo sem pagá-los, e se postarem, ótimo. Se não postarem, a gente continua mandando ou manda para outros e vida que segue. Uma coisa importante também, principalmente quando a gente se deslumbra com influenciadores com muitos seguidores, é olhar os comentários deles. Se vocês olham os comentários, é tudo gente tentando virar influenciador e pedindo segue de volta, foge. Porque você vai estar anunciando para uma audiência que não está ali por afinidade, ela está ali para tentar ganhar brilho e tentar se tornar influenciadora.
Quando que eles vão consumir nosso produto? Nunca. Então, é muito importante a gente fazer uma auditoria nos comentários dos influenciadores que a gente vai contratar. Né? E pensando em recebidos, também capricha no recebido enviado, né? Façam umas caixas diferentonas, olha como é que as caixas chegam, é um monte de Sedex, são todas iguais, por que a gente não faz uma coisa diferente? Né? E sim, envie coisas para editoria de recebidos dos influenciadores, mas novamente, né, é importante que vocês não se magoem, né? Caso o influenciador ele não poste, né? Ou ele não dê atenção para aquilo, continuem enviando, né? A insistência compensa nesses casos. E claro, conhecer também o influenciador com o qual vocês querem trabalhar. Outra coisa importante ainda sobre influenciadores é que hoje há empresas e ferramentas que podem nos ajudar a encontrar micro-influenciadores para as nossas campanhas. Por exemplo, a Squid, né, maravilhosa, né, que tem campanhas para diversas marcas e ela nos ajuda a selecionar quem são os influenciadores, e principalmente micro-influenciadores, ou seja, que tem menos usuários, mas eles têm uma relação mais próxima com eles, o que é interessantíssimo para a gente, e pensar em campanhas, né, que vão atingir os nossos objetivos de negócio. Né? E isso é muito legal na Squid, também em outros lugares. Lugares sérios nunca vem assim, olha, é só pegar tal influenciador e vai dar certo. Não, conversa com eles, começa. Tá, onde você quer chegar exatamente? O que você quer promover e como? Né? E aí se pensa estrategicamente na escolha, na articulação desses influenciadores e na criação também de uma campanha que tem storytelling, que faça sentido, que cada um se aproprie, né, da verdade da marca. Quando os influenciadores só replicam um texto da marca, isso é muito ruim e muito frequentemente dá muito ruim nas redes sociais. Ou seja, as pessoas notam, elas compartilham e falam, nossa, a marca pagou para todo mundo dizer a mesma coisa. Chegando já na finaleira, né? Ou seja, antes da gente planejar e ficar pensando, vamos fazer stories, né? Eu quero fazer na lista de melhores amigos, preciso contratar influencer, gerar buzz, o orgânico morreu, morreu. Vamos fazer vídeo, vamos conferir os melhores horários, planejar a pauta do mês, ou o número de posts por dia. Todo mundo me pergunta isso, não existe isso. Né? Cada marca tem um número certo. Preciso de um social media quântico. Essas não são as nossas perguntas. As nossas perguntas para a gente desenvolver uma boa estratégia são: o que eu estou vendendo? Com quem eu preciso me relacionar? Como é que essas pessoas para quem eu preciso me relacionar, elas vivem? O que capta a atenção dessas pessoas? Será que o meu produto interessa a elas? É uma pergunta cruel, mas é uma pergunta essencial. Em que momento do dia o meu produto interessa a elas? Que valor que eu quero gerar nessa brincadeira? Como é que eu vou converter, né, os acessos das pessoas em vendas? Né? Uma pergunta de ouro que a gente descobre só abrindo o capô, né, dos sites e de social media e mexendo ali dentro e fazendo muito teste. Como eu pretendo mensurar, ou seja, eu sei, eu quero ter sucesso, tá, mas como é que eu sei que eu cheguei no sucesso? Eu preciso ter métricas, né, e defini-las bem cedo lá na operação. E, mais importante, essa conta toda fecha. O que eu estou gastando na minha estratégia, eu tenho ele incorporado na minha composição de preço do produto dentro da verba de marketing? Isso pode parecer meio banal, mas é mega importante. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente sonha, em que a gente usa pesquisa não contextual para a gente levantar voo e inovar, a gente é super pragmático e muito pé no chão na hora de conduzir uma operação dessas. E a estratégia, ela se parece muito mais com esse cenário da gente mexendo nas coisas e brincando com elas e inventando coisas novas e testando e prototipando e melhorando sempre, do que, né, aquela ideia de que eu vou sentar com uma folha em branco e agora eu vou desenhar a minha estratégia toda bonitinha. Estratégia boa não é bonitinha. Estratégia boa, ela é toda arriscada, replanejada, né? Ela vai a campo, ela é refeita, né? Ela tem muito suor, né? E ela não é feita para ser perfeitinha. Se eu crio uma estratégia para ser só perfeitinha e infalível, pensando em certezas, eu vou criar uma estratégia super convencional e conservadora no pior sentido da palavra, né? Que é ser assim, eu vou fazer aquilo que todo mundo faz, só que aí eu nunca vou me diferenciar,
e, no fim das contas, pode ser que ele cause, eventualmente, né, o fechamento da minha empresa, porque se eu não me diferencio, eu não vou conseguir um preço melhor, uma margem melhor, eu não vou ter competitividade, eu não vou sobreviver a flutuações do mercado, e o primeiro concorrente que inovar vai me passar a perna. Ou seja, a gente tem que ser ousado e pragmático ao mesmo tempo na nossa estratégia e permitir que esse tipo de pensamento, né, mais criativo, mais exploratório, a gente não ter medo, né, de ir ao público, de contratar excelentes pesquisadores, né, excelentes agências, fornecedores de mídia, o que for, para colocar essa nossa estratégia em andamento. Né? Mais do que a gente só jogar aquele jogo do certinho que talvez não nos leve a bons lugares. Gente, eu agradeço muito, né, esse nosso breve encontro. Espero vê-los em outras oportunidades, agradeço. E quem quiser me mandar um alô para melissa@aldeia.biz, eu ficarei muito feliz em recebê-los. Obrigada. Super obrigada, Mel. Foi muita coisa em pouquíssimo tempo, né? Você conseguiu condensar super bem, assim. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para você, para a gente meio que bater um papo. Acho que isso vai deixar mais rico, assim, para a gente pensar para esse universo da joalheria. Que eu queria comentar com você era um pouco essa questão do como que a gente pode pensar duas redes sociais em específico que são muito, vamos dizer assim, eu acho que uma é super bem explorada e todo mundo fica buscando a receita para funcionar, que é o WhatsApp. E a Sim, outra, eu acho que ela é subutilizada muitas vezes no Brasil e está naquele ranking, muito bem ranqueado, inclusive, mas que dá a impressão que ninguém liga muito para ela e ela é muito forte nos Estados Unidos para venda, que é o Pinterest. Eu queria que você sim. falasse um pouquinho desses dois, assim, que um tem super imagem, o negócio é imagem, né? E o outro já é aquela coisa mais tipo é a vendedora ali no dia a dia que faz o negócio funcionar. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esses dois, porque são estratégias muito diferentes, são abordagens muito diferentes e são redes, né? Então, como estar nesses lugares, né? Sim, nossa, e são duas redes excelentes, assim, né? Dois lugares excelentes para a gente estar. Ah, e, e eles têm motivações muito distintas, né? A gente tem, vamos começar pelo Pinterest. O Pinterest é um lugar, quando a pessoa está usando o Pinterest, está usando quando ela está sonhando com alguma coisa, ela está criando um quadro, ela está imaginando o seu quarto, ela está imaginando o seu casamento, escolhendo todos os detalhes que vão contar daquela cena. Ela está imaginando uma cena e está compondo e colocando os elementos. Naquele momento, ela está explorando, criando aquilo lá e buscando por referências, né? Ou seguindo, às vezes, alguns publicadores, alguns criadores ali no Pinterest, mas mais normalmente ela está buscando por palavra-chave para compor decoração de uma cozinha, ou quarto do nenê, ou uma festa especial que ela quer dar e ela quer ir atrás do tema para entender assim, o que faz parte daquele universo de inspirações. Nesse momento, a nossa atenção deve ser justamente nesse ato de procura, ou seja, por que nome a pessoa, que termo, que palavrinhas a pessoa coloca lá para buscar. Esse é o nosso ouro. Então, o principal ponto, se eu vendo um produto, eu tenho que saber, para esse produto, quais são as palavras que definem o produto, que o consumidor vai usar para buscá-lo, né? Quais são as ocasiões onde esse produto vai figurar e vai brilhar na cena, né? Para eu buscar assim, a festa de 15 anos, né? Baile de debutantes, né? Festa, sei lá, jubileu de alguma coisa. E a gente vai compondo os posts ali no Pinterest, a gente vai criando os nossos pins, caprichando no texto. Que a gente se acostumou a usar o Pinterest só postando a imagem ou repostando, né, pinando, e a gente não bota o texto, mas é o texto que faz o pin ser achado. É ele que puxa. A gente O tem que CEO dele é muito bom, né? Então você pode taxar de usar texto ali na descrição, que é super importante para você ser, né, puxado, né? E tem Uhum. a cidade também, né? Que no Pinterest é muito forte, né? Eu, para fazer pesquisa, por exemplo, eu sempre fico trafegando, colocando a minha casa em Uhum. várias capitais do hemisfério sul diferentes para poder ver o que está acontecendo, para mudar quem é que está aparecendo ali. Então, é super grudado, assim, é muito local, né? Então,
se você coloca Porto Alegre, que nem, né, onde você tá, né, coloca Porto Alegre, joia, semi-joia, folheados, pérola, safira, né, colocando essas coisas assim, todo mundo que entrar dessa região vai te ver, né? É uma coisa impressionante como o algoritmo dele funciona pra caramba, né? De maneira orgânica, né? E é bem orgânico ainda, né? Porque não tem ainda a parte de pago, né? E o Exato, WhatsApp mas vai o por pago outro tá caminho, chegando. né? Hã? E o WhatsApp vai por outro caminho, né? Ele Caminho. vai. Ele vai. Ainda assim, no Pinterest tem um segundo ponto que é super essencial para o pessoal usar, faça pins sempre, né? Porque a gente faz, quando a pessoa olha pela timeline e faz as buscas, vão aparecendo os resultados mais recentes. Se a gente pega e faz um board tudo certinho e passa 3 meses sem postar, nunca aquele troço vai aparecer, Vai porque vai ter um desaparecer. monte. Um monte de outras pessoas vão ter postado outras coisas depois e não vai ficar, não vai aparecer na busca, né? Então, assim, constância também, né? Vamos fazer uma rotina, vamos colocando, a gente repete às vezes, passa um tempo, daí volta aquele PIN, né, para ele ser encontrado. Já o WhatsApp, pulando pro outro extremo, quando eu chego no WhatsApp, é que eu já tô para jogo. É totalmente relacionamento. Já foi construído, já tô aqui já, né? Tô pra comprar. Exato, eu cheguei lá. Aquele produto que tem ali, que eu vi ali no Insta, ou que eu vi em outro lugar. Quanto tem foto, pode me mostrar outros ângulos, né? Então ele é muito mais objetivo, mas ao mesmo tempo, né, o bom atendimento ali, ele fecha a venda. Sim. Então tem que ter assim, um WhatsApp for Business para a gente organizar o negócio todo, porque é muito chamado, né? E ver, daí a pessoa vai perguntar tudo, é natural, né? O meio de pagamento, né? Se você vai linkar para sei lá, um PagSeguro da vida, né? Um portal para fazer esses pagamentos, ou se você fazer por depósito, o que for da preferência do lojista, né? E da marca. Sim. Mas também, mesmo assim, sendo o WhatsApp, a gente pode ter uma linguagem um pouco mais próxima, mais descontraída, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar para ter umas imagens muito boas, né, dos produtos. Porque senão, assim, na hora que eu vou tirar na hora a foto. Se ela não tiver com uma luz boa, bem perfeitinha, assim, pode ser que eu vá enterrar o produto, dependendo do produto. Imagina se é um produto mais delicado, né? Que é justamente assim, na iluminação Alterar a certa. cor, né? Você está esperando Exato. uma coisa de uma cor, vem de outra, né? Então, acho que tem isso também, assim. E joia com luz muda muito, muda demais, assim. Dependendo da luz que você coloca, a prata fica com cara de ouro, o ouro fica com cor de prata, né? Então, essa coisa de a pessoa não está pegando, ela não está vendo, né? Ela está confiando numa fotografia. Então, realmente, Exato. você ter esse álbum pronto, né, para poder trabalhar é a melhor coisa, né, nesse momento. Exatamente. Uma outra coisa que aí é sobre os influenciadores, né, que você foi falando, assim, né, e a gente já conversou bastante sobre esse assunto, então me veio à mente algo bem bacana, assim. Primeiro que, sim, trabalhar a questão dos recebidos, isso super funciona realmente, mas mais do que isso, né, quando você escolhe um influenciador, vou usar ele de que maneira, né? Então, como que eu vou pautar, como que eu vou brifar, a importância de ter um contrato com o influenciador para justamente ele ter que cumprir todos os itens, né? Então, se tá lá, como que, né, qual que é a linguagem dele, qual é a linguagem do meu cliente, por isso que eu estou alinhando essas duas coisas, né? Essas duas referências, né? A referência da segmentação com esse influenciador. Então, como que a gente faz esse como usar, né? Ir além do tipo, eu tenho aqui esse formato, eu vou contratar esses três. Cada um vai exigir um tipo de campanha diferente, né? Uhum. Exatamente. Não existe ao mesmo tempo que existem boas práticas em relação aos influenciadores, né? Cada um tem que ser analisado individualmente. Então, é bem isso. Ele faz sentido? Primeira coisa, né? Por que eu vou chamar essa pessoa? Ele faz sentido com aquilo que eu vendo, né? Se o meu produto ele é um produto mais luxo, ele tem o seu posicionamento. O influenciador faz sentido, né?
Não, a quantidade de seguidores dele não importa se ele não fizer sentido, né? Dois, né? Como é que eu vou estruturar a linguagem, né? Eu não posso fazer o influenciador falar numa linguagem que não é a dele. Ele precisa ser ele mesmo. Ele só vai dar resultado se ele puder falar do jeitinho dele, com as palavras dele, ele puder recriar o texto que a gente fez. Então, nada de ficar empurrando o texto. Ó, vai aí, ó, lê esse troço aí. Roteiro muito rígido, né? E deixar o influenciador, normalmente, ele entende muito mais do público que a gente, né? Do público dele, ele entende. E ele sabe o que funciona com eles. Então, muitos deles, os mais profissionalizados, eles co-criam as campanhas com as marcas, o que é sensacional. Que eles colocam o DNA deles ali dentro. Aquilo sai mais autêntico. Ele fala de um jeito mais tranquilo, mais simples, ou mais rebuscado, mas de acordo exatamente com o perfil dele, com o que faz ele ser amado pela audiência dele. Se a gente mexer nisso, a gente vai botar dinheiro fora ali, né? A gente tá estragando. E aí confiar, né, no profissional pelo outro lado. E isso independe do tamanho, né? Porque tem muito micro que é super profissional e tem muito que é grande, celebridade já e que só dá trabalho, né? Então, sim, e fazer uma auditoria, ter contrato, né, muito bem feito com advogado, né, vendo assim, né, que porque olha, imagina que a gente bota dinheiro no influenciador. E no dia seguinte, ou durante da nossa campanha, com, sei lá, quantas inserções, não sei como seria, depende, né, de campanha para campanha, ou ação para ação, ele pega e faz um pronunciamento horrorosamente racista, ou preconceituoso, ou uma coisa assim que vai contra os valores da sua marca, né? Exato, acaba com a marca. E aí, como é que a gente faz? Porque não é só o dinheiro que a gente colocou ali, é o nome da marca que está associado àquele influenciador. Então, a gente tem que fazer uma ótima auditoria dele antes, ver se já teve alguma confusão com ele, dar uma olhada assim, qual é o histórico, que outras marcas que fizeram campanhas ali, né? Como é que se ele tem modelo de contrato, se tem, vamos dar uma boa analisada, né? Chama o jurídico, chama o advogado ali para olhar e também entender assim eventuais riscos, né, que a marca tenha por esse contrato. Então tem que ser tudo muito bem costuradinho, muito bem planejado e para mim um ponto essencial, né, na escolha, se a gente é dono da marca ou gerente de marketing da marca, não é o que a gente gosta, é o que é o ideal para a situação. Os influenciadores que eu gosto, mas é para o meu gosto pessoal, né? Não, eu não necessariamente eu sou o público da marca. Eu não vivo, mesmo que eu seja a mesma faixa etária, o mesmo poder aquisitivo, o fato de eu morar dentro da marca já me torna suspeita. Então, eu não posso, eu estou contaminada, né? Não, com certeza, com certeza. E aí, olha, tem um monte de perguntas que eu queria fazer. Eba! Mas infelizmente a gente não vai. Não aqui oficialmente, depois a gente conversa. Mas infelizmente a gente não vai poder continuar por conta do tempo só mesmo. Mas assim, foi ótima a sua explanação. Fechamos com chave de ouro esse último dia de Feninja Digital. Agradeço imensamente a você e a Aldeia, né? Todos da Aldeia que estão sempre acompanhando e sempre trabalhando em parceria com a Tendere. E muito obrigada e tenham todos uma ótima noite. Obrigada, eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês, até mais. Até mais. Tchau, tchau.